Abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 17, versículo 7. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Ao encontrar, por gentileza, fique de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Vocês já ouviram alguém cantar o hino nacional sentado? Já? Por quê? Mais reverência do que o hino nacional à palavra de Deus. É ou não é verdade? Então vamos ouvir a leitura da palavra. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Só um versículozinho. Nós vamos ler somente um versículo. Apesar da mensagem será do versículo 1 ao versículo 18. A mensagem será todo esse texto. Mas nós vamos ler como o tema da nossa mensagem de hoje à noite, da nossa meditação, da nossa reflexão, o coração revelado pela confiança no Senhor. E antes de nós lermos, eu quero fazer uma pergunta. Quem você mais confia? Em quem você mais confia? É verdade? É em Deus? Não é em alguém que às vezes dorme com você, alguém que você caminha, alguém que você trabalha. Certo que a nossa confiança primeira deve estar em Deus. Mas muitas vezes dizemos, e não é verdade. Vamos ler esse texto bíblico. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Repetindo. Feliz ou bem-aventurado, a tradução que diz bem-aventurado, que é a mesma coisa. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de nos reunirmos para bendizer e exaltar o Teu santo e precioso nome. Te agradecemos porque o Senhor nos recebe na Tua presença. E a Tua presença aqui entre nós faz toda a diferença. Pois estamos cultuando ao Senhor. Nós não estamos aqui para assistir um culto, mas para prestarmos um culto aceitável a Ti, e que o Senhor nos assista e nos aprove. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Faz o conserto que há necessário em nossas vidas, pois queremos Te servir cada dia melhor. Portanto, fala a nossos corações através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O profeta Jeremias fala ao povo, ele usado por Deus, a um povo que tinha uma prática religiosa. Em Judá, ali estava o templo de Jerusalém. Judá era a meia tribo, ou seja, 2 tribos e meia de Israel, que havia se separado das tribos do sul, ou das tribos do norte, aliás. E agora uma nação fora transformada em 2,
as 9 tribos e meia, totalmente longe de Deus, fizeram os seus próprios deuses. Quando Judá, as 2 tribos e meias que ficaram, procuraram servir a Deus. Mas, no entanto, muitos reis de Judá se debandaram, e juntamente com eles o seu povo. Mas eles mantinham a prática religiosa. Eles continuavam sacrificando a Deus no templo. Eles continuavam se reunindo em nome do Senhor, ao mesmo tempo que tinham adoração à deusa Azera. Eles tinham outros deuses, mas não abandonaram a prática religiosa do Deus verdadeiro. E é por isso que Deus fala a este povo que tinha essa prática religiosa, mas o coração deles estavam longe de Deus. Porque Deus não aceita dividir o nosso coração com outros deuses. Deus não aceita não ser o primeiro em nossos corações. O primeiro em nossa confiança. Ele não aceita. Às vezes nós estamos como os nossos amigos católicos. Vocês já viram? Em muitos amigos católicos tem lá o oratório. E não tem só um santo, tem vários. E às vezes nós estamos na mesma prática. Nós não temos somente o Deus eterno, a quem nós o chamamos de Senhor, como o proprietário do nosso coração, como o dono da nossa vida. Muitas vezes, nós já vimos pessoas, eu não sei se você já viu, mas eu já vi muitas pessoas bater no peito e dizer: a vida é minha, faço dela o que eu quero. Vocês já viram de alguém dizer assim? Já, irmão Luiz? Não é possível. E vocês já viram um crente dizer isso? Já? Pois tem. E muitos não dizem, mas vivem como se a vida é minha. Eu não tenho que dar conta de nada para ninguém. É só eu e Deus. Mas na verdade nem Deus. E o coração está distante do Senhor. O problema de Judá é o problema de muitos de nós hoje. Cultuando a Deus, mas o coração distante do Senhor. O problema de Judá não era apenas externo. Não era somente as guerras externas, mas principalmente problemas internos. A vida espiritual, o relacionamento deles com o Deus a quem eles diziam que pertenciam. Somos pertencentes a Deus, eles diziam. O Senhor nos tirou do Egito, somos propriedade dele, mas, no entanto, se curvavam diante de uma deusa reprovada por Deus. O coração daquele povo, marcado pelo pecado e por confianças externas. Eles tinham a confiança no seu rei, ou em outros reis, fazendo conchavos, fazendo sociedade com outros reis pagãos. Ao invés deles confiarem no que Deus, na vitória que Deus poderia lhe dar, eles faziam pacto com outros reis
de nações pagãs, onde eles se prostituíam com outros deuses das outras nações. E esse texto bíblico, do versículo 1 ao versículo 18 de Jeremias, esse texto nos chama a olharmos para dentro de nós e avaliarmos em quem de fato confiamos. Aonde está de verdade a nossa confiança? As nossas atitudes falam. Às vezes nós preferimos fechar os nossos olhos espirituais para não vermos aonde está a nossa confiança. Em quem está a nossa confiança? E há um perigo muito grande de um coração que confia em pessoas, no ser humano, principalmente em si mesmo. A autossuficiência, a autoconfiança é um dos maiores perigos para aqueles que dizem servirem a Deus. Confiamos no dinheiro, às vezes confiamos em homens, mais do que em Deus. E às vezes até dizemos que confiamos em Deus, mas a nossa confiança principal está em qualquer outra coisa, menos em Deus. Do versículo 1 ao versículo 6 diz o seguinte: o pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro. Há tradução que diz com ponteiro de ferro, gravado com ponta de diamante em seu coração de pedra. E nas pontas dos seus altares. Até os seus filhos adoram nos altares e nos postes dedicados a Azera, a deusa Azera, debaixo de todas as árvores verdejantes ou árvores frondosas, e no altar das colinas, nos montes e nos campos. Entregarei todas as suas riquezas e seus tesouros, e seus santuários idólatras como despojo para os seus inimigos, porque o pecado corre solto na terra. A herança que reservei para vocês lhe escaparão por entre os dedos. Farei que seus inimigos leve como prisioneiros para uma terra estrangeira, pois minha ira se acendeu como fogo e arderá para sempre. Olha o que Deus diz através do profeta Jeremias a um povo que se diz ser povo de Deus, a um povo que tinha o templo de Salomão, o templo onde adoravam ao Deus verdadeiro, faziam sacrifícios, mas Deus mandou dizer a eles, através do profeta, que eles seriam castigados por causa dos seus pecados. Deus declara que o pecado estava gravado com ponteiro de ferro, com cinzel. Essa realidade os levou a confiar mais em si mesmo. Não tinham relacionamento com Deus. Não reconheciam o que Deus havia feito por eles no passado. Embora lembrassem, mas era uma lembrança muito distante. Eles não somente confiavam em si mesmos, mas confiavam em líderes políticos, líderes religiosos. Eles faziam aliança com homens.
para que fossem protegidos. E o resultado é descrito de forma clara na Escritura Sagrada, onde nós acabamos de ler esses versículos. Quem confia no homem é como um arbusto no deserto, diz assim os versículos 5 e 6. Prestem atenção o que diz aqui. Assim diz o Senhor: maldito é aquele que confia nas pessoas, ou seja, no ser humano, que se apoia na força do homem e afasta o seu coração do Senhor. O versículo 6 diz: é como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados e estéreis. Numa terra salgada, onde ninguém é capaz de viver. Assim é a vida daquele que deposita sua confiança em si mesmo, assim é a vida daqueles que colocam o seu coração a confiar em pessoas mais do que em Deus. O nosso Deus não aceita, de forma nenhuma, que nós não o tenhamos como primeiro lugar em nossas vidas. É bem claro quando ele diz que aquele que confia no homem é como um arbusto no deserto. Um arbusto solitário, onde ele é sozinho no deserto, ele não vai frutificar, ele não vai produzir nada. Vivendo sem esperança, vivendo em esterilidade, não produz. Se ele morrer, ninguém sentirá falta. O arbusto no deserto, tanto faz. Então nós não podemos de forma nenhuma permitir que nossos corações sejam autossuficientes, achar que nós não dependemos de Deus. É um erro. E a ira do Senhor se levanta sobre nós, se nós fizermos isto, se nós permitirmos que o nosso coração viva desta maneira diante dele. E a nossa confiança em Deus fica débil. Porque quando nós não confiamos no Senhor é porque não reconhecemos os seus feitos. Por outro lado, a bênção de um coração que confia no Senhor. Do versículo 7 até o versículo 18 é falando sobre este coração. Em contraste com o texto que nós acabamos de ler, do versículo 1 ao versículo 6, o texto afirma: bendito é o homem, ou feliz, bem-aventurado, é quem confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. Esse é comparado a uma árvore plantada junto às águas. É comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro de água que não seca as suas folhagens. É firme, constante, frutífera sempre, continuamente. Não há tempo ruim, não há seca que a abale. O crente que confia no Senhor não significa que não passará por dificuldades, mas as suas raízes sabe perfeitamente aonde busca o sustento. Por causa da sua confiança. Esta árvore pode ter seca ao seu redor, e até mesmo no seu tronco, mas a sua raiz está sendo alimentada pelo ribeiro que corre ao seu lado. Engana até o dono do próprio coração. No versículo 9,
O profeta Jeremias diz o seguinte: o coração do homem é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? O nosso coração, ele é tão obscuro que muitas vezes nós mesmos não conhecemos o que nós somos capazes de fazer. Nós mesmos, muitas vezes, nos surpreendemos com a nossa própria maldade, e isto vem do coração. O que nós desejamos, o que nós somos capazes de fazer. Mas uma coisa é certa: nada passa desapercebido do conhecimento de Deus. Ele sonda os nossos corações. E é por isso que Jeremias clama pela ação de Deus. No versículo 14, ele diz o seguinte: ó Senhor, se me curares, serei verdadeiramente curado. Se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a Ti. Porque mesmo que alguém seja o bênção na nossa vida, este alguém é enviado pelo próprio Deus. Deus usa pessoas na nossa vida. E é por isso que a nossa confiança precisa estar única e exclusivamente em Deus. Deus coloca pessoas confiáveis diante de nós. Deus coloca pessoas que sejam bênção em nossas vidas. E muitas vezes passamos por extremas dificuldades. E quando pensa que não, o Senhor envia alguém para nos abençoar. Já aconteceu isso com você? Quando menos espera, alguém bate na nossa porta. Alguém nos dá uma ligação. E ali é alguém que Deus mandou fazer aquilo que a pessoa está fazendo em prol de você, para lhe abençoar. Eu não conto as vezes que eu fui abençoado, que estava em profunda dificuldade, e já estava naquele momento quase sem esperança. Estava sem saber o que fazer no dia seguinte. E aí, às vezes, já na prorrogação. E às vezes aquele desconto final, não é? Já indo para os pênaltis. O Senhor manda a bênção. Já aconteceu isso com você? E tudo é providência de Deus. Às vezes nós queremos achar que as pessoas, quando vêm a nós nos abençoar, não reconhecemos que é a ação divina, é a ação do nosso Deus. E perdemos a oportunidade de glorificar o seu nome. Perdemos a oportunidade de alimentar a nossa fé, quando não reconhecemos que isto vem do Senhor. A verdadeira segurança está em permitir que o nosso Deus sonde os nossos corações. Que Ele controle a nossa vida, que Ele nos cure espiritualmente, que Ele nos corrija. Muitas vezes nós não queremos aceitar correção e principalmente correção que vem da Escritura Sagrada. Queremos que a Bíblia concorde com o que nós queremos. E não funciona assim.
Esse texto bíblico, do versículo 1 ao versículo 18, nos confronta com uma pergunta essencial, que eu fiz logo no começo. Onde está a base da nossa confiança? Em quem nós depositamos a nossa fé? Em quem nós estamos confiando no dia a dia? Não confiar não significa desconfiar. Não é para você desconfiar das pessoas. Quando nós confiamos em alguém, antes de tudo, nós precisamos depositar nossa confiança no Criador. Já estivemos orientando casais que estavam doentes de ciúmes, um pelo outro. E uma coisa que nós dizemos sempre: antes a sua confiança precisa estar em quem? No Senhor. É Ele que pode impedir a traição, é Ele que pode impedir a infidelidade, é Ele. Qualquer coisa que nós façamos não vai impedir de alguém lhe enganar. Mesmo que seja a pessoa que você mais confia. Portanto, a nossa confiança precisa estar no Deus Criador dos céus e da terra. É Ele que nos dá vitória diante das nossas fraquezas. Se a nossa confiança não estiver no Senhor, até adoecemos. Porque o mundo que nos rodeia não é confiável. Não é. Confiar no Senhor significa depender dEle, ou reconhecer que depende dEle em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, nos negócios, no casamento, na criação de filhos. Sempre eu digo que criar filhos é uma preocupação em cada estágio. Quando é bebezinho, nós queremos que cresça. Não é, irmã Lia? Tomara que cresça logo, que é para dar menos trabalho. Será que dá trabalho? Menos trabalho quando cresce? Chega na adolescência. Ô Senhor, tomara que seja logo jovem para tomar de conta da sua vida, que assim eu tenho menos preocupação. Chega na juventude, vem as preocupações da juventude. Ô, tomara que case logo, quem sabe assim vai ter sua família. Acaba não. Aí se casa. E a gente tem as preocupações. Ô Senhor, tomara que este casamento seja abençoado. Aí vem as brigas, vem as discussões. E as preocupações não se acabam. Elas mudam de estágio. E é por isso que eu digo, a nossa confiança precisa estar naquele que é o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que sonda os corações e conhece perfeitamente. A nossa confiança precisa estar nele. E Jeremias tinha essa confiança. Tanto que ele atribui a Deus a sua cura, a sua salvação. Se me curares, verdadeiramente eu serei curado. Se me salvares, verdadeiramente eu serei salvo. Confiança plena no Senhor. Inclusive, meus amados, quando nós não entendemos a circunstância, Deus está lá. Não precisamos compreender. Não precisamos entender. Mas uma coisa é certa: em todo momento o Senhor está conosco, mesmo que nós não reconheçamos. Ele está lá.
Ele é tão misericordioso que não depende de que nós reconheçamos os seus atos. Ele está sempre agindo em nosso favor. E um coração firme em Deus permanece estável, permanece esperançoso, mesmo em meio às crises, porque confiar no Senhor não significa ausência de crise, mas significa que o Senhor controla até as crises. Ele não permite que venha nenhum problema, além daquilo que nós somos capazes de suportar. E às vezes, juntamente com a crise, Ele manda também o escape. Ele já manda pessoas para nos abençoar. Ele já manda meios, conforta nossos corações em meio às aflições. Ele nos sustenta quando tudo falta. Então, para nós encerrarmos, quais atitude verdadeira revela a sua confiança no Senhor? É momento de nós fazermos uma introspectiva, ou uma introspecção das nossas próprias ações, se de fato demonstra a nossa confiança em Deus. Em que área da nossa vida nós precisamos aprender mais a depender do Senhor? Em que área? É no estudo? Nos negócios? É na família? O que significa na prática, de verdade, viver hoje como alguém que confia plenamente em Deus? Eu tenho plena certeza, se nós procurarmos fazer uma análise, uma retrospectiva da nossa vida, pelo menos daquilo que nós lembramos, o quanto Deus já fez, a nossa fé, ela é acrescida. A nossa confiança no Senhor, ela se torna inabalável. Muitas vezes nós estamos colocando diante de Deus em oração algumas situações, mas de fato, de verdade, nós não estamos esperando a ação ou a resposta de Deus. Muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus alguma coisa para ver o que acontece. Senhor, se eu estou pedindo, mas se o Senhor não puder. Não significa exigir de Deus, como algumas igrejas fazem, mas significa confiar no Senhor. Senhor, eu espero isso de Ti, porque eu confio no Senhor. Mas antes, como eu disse ontem lá na casa da irmã Gorete, lembra primeiramente de agradecer a Deus muitas coisas, para que a tua fé seja alimentada, para que a tua confiança seja crescida. Jeremias, ele procura lembrar de coisas que Deus fez. E é por isso que ele tem tamanha confiança no Senhor. E hoje nós não somos diferentes. Muitas vezes a nossa confiança não está em Deus, porque não conseguimos confiar no Senhor. Não é porque você é mau, não é porque você não pertence a Deus, mas é porque esquecemos dos feitos do Senhor. Nós não procuramos, muitas vezes, atribuir a Deus os acontecimentos da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Que a nossa confiança esteja cada dia acrescendo por causa do nosso relacionamento com Deus e da nossa visão espiritual, enxergando o que Deus tem feito em nossas vidas, na vida da nossa família, na vida daqueles a quem nós amamos e queremos bem. Nós podemos perceber, nós podemos pedir a Deus a sensibilidade de reconhecermos, de vermos e reconhecermos seus feitos. Podemos pedir isto. E que neste ano de 2026 tenhamos mais intimidade com o Senhor, porque jamais você confia plenamente em alguém que você mal conhece. É impossível. Portanto, busque conhecer melhor ao Senhor. Busque ter um melhor relacionamento com Ele.
Procure reconhecer os feitos do Senhor, os mínimos. E agradeça, lembre de agradecer. Porque o maior problema nosso, às vezes, em relação a Deus é a ingratidão. E é por isso que, às vezes, vivemos débeis na fé. Vivemos cambaleando, vivemos frágeis. Porque não confiamos plenamente em Deus, a nossa vida. Tudo aquilo que nós dependemos dele, precisamos reconhecer. Pai, graças te damos. Pois o Senhor é fiel mesmo quando somos infiéis. O Senhor é confiável mesmo quando não confiamos. O Senhor é digno de toda honra, de todo reconhecimento dos feitos em nossas vidas, mesmo quando não reconhecemos. Mesmo quando não somos gratos. Ó Deus, te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua misericórdia sobre nós. Pois por causa da tua misericórdia e do teu amor, o Senhor não desiste de nós em nenhum momento. E age em nosso favor. Queremos te agradecer, Pai. E que o teu Espírito Santo que habita e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja a nos corrigir. Ó Deus de misericórdia, transforma-nos cada dia naquilo que o Senhor quer que sejamos e santifica-nos, ó Deus. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo. Que sejamos frutíferos, que venhamos produzir frutos, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja prospere e vidas sejam salvas através do teu povo. Nós suplicamos, ó Deus, não queremos ser estéreis, queremos frutificar. E nós te louvamos pelo privilégio que temos de te servir. Oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Amém.